Então, a dona Dilma vai fazer a apresentação do palestrante, que ela teve presente no evento e conheceu e voltou muito encantada. Então, vamos lá, dona Dilma. Olha, o professor Salomão me deu essa tarefa, essa missão. Na verdade, eu conheço o seu Vilela há 17 anos. E tive o prazer também de ter conosco lá na loja, a filha dele, uma pessoa excepcional. Quando eu perguntei para ele sobre a vida profissional dele, o que ele me respondeu? Que a Márcia queria, né, Márcia, saber alguma coisa. Queria curiosa, né? A Márcia curiosa sempre quer saber da vida dos outros, né? É fofoqueira, né? É fofoqueira. E aí ele se negou a me dizer o que ele já fez na vida, porque eu sei que ele é uma pessoa muito importante. Uma coisa eu sei, ele lidou com números. E ele, quem sabe, pode até nos ensinar a fugir dessas pegadinhas, né? Mas o que tem de importante na vida desse homem é a integridade dele, uma pessoa acolhedora, agregadora, de família, de amigos, dos relacionamentos dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Uma pessoa irretocável. Então, admiro muito esse trabalho dele voluntário, que não deve ser uma coisa fácil, né? Porque é um trabalho de muita escuta, e deve ter um controle emocional muito grande, porque eu já percebi, quando ele vai falar de alguma coisa, assim, principalmente outro dia a gente conversando sobre o índice de suicídio entre crianças, né? Eu vi, ele ficou emocionado. Então, eu acho que para ele realmente cada vida importa. Se ele quiser falar agora da vida profissional dele, o problema é dele, porque eu não tenho mais nada para falar. Só sei que lidou com números, e grandes números, tá, gente? Então, tem um empréstimo aí para nós, seu Vilela? Tá bom. A palavra está comigo agora? Está com o senhor. Tá. Eu acho que o professor... Você é irmão do Saul, lá de Palhoça, não? Sim. É parente? Sim, irmão. É irmão, né? Eu tive uma época que trabalhei muito junto com o Saul lá em Palhoça, numa época que eu tinha atividade lá. Bom, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim para falar do CVV e desse assunto que nos traz o Setembro Amarelo. O meu nome é Vilela. Fica bem à vontade durante a fala, se quiser interromper para fazer alguma colocação, alguma pergunta, talvez a gente ganhe até no momento, né? Para deixar depois lá. Eu estava falando com a Márcia e com a Anitta que eu pretendo, aliás, fazer a nossa fala hoje, esse encontro aqui agora à tarde, em 3 momentos, dando um primeiro falando dessa instituição que eu trabalho, o Trabalho Voluntário, o CVV, depois abordando um pouco o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, e em seguida terminaria com algo que vocês aqui, que já são professores, que trabalham, com a importância da escuta, da arte de escutar. E aí a gente terminaria, vamos dizer assim, transitando por algo que seja muito positivo, que é a escuta. Então, começando sobre o CVV existe no Brasil há 63 anos. Ele começou em São Paulo, em 1962, com 17 jovens mesmo, meninos de 17, no máximo a 20 anos, que andavam muito preocupados naquela época com suicídios que estavam acontecendo naquela capital. E a gente vê que o mundo andou, a tecnologia chegou e o suicídio continua presente nas nossas vidas. Suicídio, no meu modo de olhar e de tantos estudiosos, é um problema de todos. Infelizmente, a gente às vezes quer fugir dele. Por que a gente procura fugir de suicídio, da palavra suicídio, de prevenção? Porque suicídio ainda é tabu. Pelo menos no meu olhar, ainda é muito tabu, embora já se fale um pouco mais abertamente. É tabu, e como é que se vence tabu, como é que se rompe com tabu? É levando informação e conhecimento. Não foi assim, por exemplo, na época da AIDS, não se levou informação, conhecimento, mostrando como se proteger, como se defender, como evitar a AIDS. Ela não desapareceu, ela está ainda aí. Não foi assim, não é assim, como nós que estamos aqui, já um poucos vividos, já um poucos andados na estrada da vida. Antigamente, ninguém morria de câncer, se morria daquela doença. Hoje se fala abertamente sobre câncer de mama, sobre câncer de próstata e outros tantos cânceres.
E assim tantas outras coisas com questão quando apareceu a AIDS não, a Covid, teve que se falar abertamente, teve que se falar da importância da vacina e por aí afora. E por que não se fala abertamente sobre suicídio? Por que não se levar informação a respeito desse tema? Então, o CVV trabalha muito com isso. Eu comecei a falar do CVV, já entrei no suicídio. Me perdoe. Vou voltar um pouquinho para o CVV. Então, ele existe há 62 anos, há 63 anos, aliás. Nós somos hoje cerca de 3.300 voluntários espalhados pelo Brasil. O que faz o CVV durante esses 63 anos? Ele trabalha vivamente no apoio emocional e na prevenção do suicídio. Porque todas as vezes que eu presto apoio emocional a alguém, eu estou trabalhando na prevenção do suicídio. Todas as vezes que eu me sinto acolhido, todas as vezes que eu me sinto escutado, todas as vezes que eu me sinto compreendido, alguém acredita em mim. Alguém não diz que eu sou louco. O trabalho do CVV é por aí. Para que a gente possa ter uma ideia do que este trabalho está representando, em 2018 nós conseguimos esse número, que hoje é gracioso, o número 188. De lá para cá, os números nossos vêm sempre aumentando de atendimentos à população. O ano passado, nós chegamos a quase 2.700.000 pessoas que foram atendidas por nós voluntários. As pessoas podem dizer assim, mas 2.700.000 em 200.000 é nada. Mas são 2.700.000 pessoas que precisavam falar e não encontraram com quem. Talvez até tinha do seu lado, mas não se sentiram à vontade, ou porque não querer incomodar, ou porque tinham receio de falar e depois aquilo que ela falou, que ela confidenciou, que ela compartilhou, pudesse vir a ser usado contra ela própria. Então, liga nesse número 188, e do outro lado da linha, do outro lado, vai encontrar sempre uma voluntária, um voluntário, que somos preparados para entrar no CVV, tem que fazer um curso, e ao longo das existências, enquanto voluntários, nós sempre estamos estudando para aprimorar principalmente essa questão da escuta. Que essa escuta seja uma escuta acolhedora, amorosa, que ela não tenha julgamento, que ela tenha muito respeito, que ela sabe que a pessoa que entrar em contato com o voluntário do CVV, ela se sinta realmente única, porque não vai haver comparação. Eu não vou dizer assim, olha para o lado, olha, você está me falando dessa dor, dessa pequena dor, olha para o lado, vai lá no hospital do câncer, vai lá vai ali no Nereu Ramos, vai tantos lugares que você vai ver o que é dor. Nós, no CVV, pelo menos, não fazemos comparação de dor. Só quem sabe da dor é quem sente a dor. Só quem sabe de sofrimento é quem está sofrendo passando por aquele momento de angústia, de frustração, de medo, de impotência. Precisa encontrar alguém que dê espaço para que aquela pessoa possa falar daquilo que ela está sentindo. Nós nos preparamos para conversar com alguém que possa estar triste porque morreu um animalzinho e possa, no mesmo momento, estar encontrando alguém, o voluntário possa conversar com alguém que esteja no mais alto de um prédio pensando em pular, porque a vida não dá mais para aguentar. Então, são momentos diferentes, mas são dores diferentes, são sofrimentos diferentes. Tem gente que fala, quando a pessoa vem falar, por exemplo, da morte de um animal, que eu acabei de falar, de um cachorrinho, de um periquito, de um peixe, né, do peixinho que morreu, a pessoa diz, vai no pet e compra outro. Se esquece da relação que essa pessoa possa ter tido com aquele animal. Pessoas que moram sozinhas, às vezes entram em casa, só tem o cachorrinho balançando o rabo. E ali ela desabafa. De repente, esse animal desaparece. Mas ela criou uma história. Ela precisa falar dessa história. E, às vezes, nós não temos paciência para escutar a história. Lá vem você com esse negócio de novo. Então, no CVV, a gente prepara. E, ao mesmo tempo, pode ligar alguém para o CVV para falar que está pensando realmente, seriamente, em sair da vida. Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou mostrar para essa pessoa que eu me importo com o que está acontecendo com ela? Jamais vou falar para ela, não seja louca. Jamais vou dizer para ela, não faça isso. Muito pelo contrário, me conte o que está acontecendo contigo. Me fale um pouquinho do que está te levando a pensar em sair da vida.
E aí a pessoa começa a falar, aos pouquinhos vai falando, normalmente ela vai perceber que alguém realmente se importou com ela, que ela não foi julgada, que ela não foi criticada, que é normal com todo ser humano, em algum momento da vida, que possa pensar que não tem mais sentido estar aqui. Isso quem está falando não é o Vilela, nem o CVV. Isso é estudos feitos, um deles feito pela Unicamp, coordenado pelo o professor Neuri José Botega, que tem vários livros a respeito disso, é um dos suicidólogos chamados, respeitados no Brasil, entre ele, a Karen Scavacini e a Karina Fukimutsu. São os três, para mim, pilares dos suicidólogos aqui do Brasil, que coordenam todo esse trabalho e que se debruçam seriamente a respeito do suicídio. Então, o CVV, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o que precisa para ser voluntário? Para ser voluntário do CVV, precisa ter no mínimo 18 anos, que é uma questão legal, para ser voluntariado, precisa ser maior de idade, e participar de um curso que o CVV oferece, gracioso. Porque aí as pessoas dizem, mas eu vou ser voluntário, ainda tem que fazer curso? Sim, por que isso? Porque voluntário do CVV, trabalha muito com sentimento e sofrimento alheio. Sentimento e sofrimento alheio para o CVV, alheios, são coisas sagradas. E coisas sagradas requer um pouco de cuidado, um pouco de carinho, um pouco de atenção. Então, eu preciso me preparar, principalmente nessa questão da escuta, de como conversar com as pessoas que chegam em sofrimento. E tem pessoas também que nos ligam para falar de suas alegrias. Entende? Então, o que as pessoas ligam para falar com o CVV? Falar do seu dia a dia, do seu cotidiano, dos seus sonhos, das suas perdas. E perdas é um termo assim que é muito abrangente. Tem perda de tudo quanto é natureza. Acabou meu tempo de faculdade, e agora? Vem uma incógnita, o que eu vou fazer? E às vezes eu preciso falar disso. E se eu for falar, você é um ingrato. Eu me dediquei tanto e agora você está reclamando que terminou a faculdade. Então, neste momento, a pessoa precisa falar daquilo que ela está sentindo. Alguém levantou a mão? Não. Não? Não. Então, é dentro desse foco, dentro desse viés, que nós trabalhamos. E a escuta não é passiva. A escuta é ativa e participativa. Você fala e eu vou ter que falar contigo dentro do que você está me trazendo. Né? Não é aquele negócio, você está precisando disso, aperta 1, aperta 2, aperta 4, 5. Não é isso. O voluntário vai estar por inteiro. Nós falamos dentro do CVV, eu hoje não estou mais fazendo, mas trabalhei muito tempo facilitando cursos para novos voluntários. E algo que sempre disse, e repito, o CVV, isso é uma norma do CVV, escute para compreender e não para estar respondendo. Parece bobagem, jogo de palavras, mas não é. Quando eu escuto para responder, eu começo a antecipar, ou então você começa a falar, isso que você está falando não é muito importante, não. O importante é o que eu vou responder, que eu vou falar. Eu vou mostrar todo o meu conhecimento, toda a minha filosofia, tudo isso, tudo aquilo, e esqueço do que você está falando. Então, a gente escuta para compreender. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais profundo nisso aí. Então, o CVV seria isso. Eu tenho muito, né? Quando a gente fala do CVV, eu às vezes falo 2, 3 horas, só sobre trazendo coisas do CVV. Mas o foco aqui hoje não é o CVV, só para ter uma ideia do nosso trabalho, correto? Então, 2.700.000 pessoas, as pessoas dizem, todo esse povo está pensando em suicídio? Não. Mais de 98%, 97%, 98% nem fala nisso, nem fala no termo suicídio, nem fala que está com ideia de jirico, de ideia de, sabe, nada disso. Elas falam do seu dia a dia, daquilo que está incomodando, daquilo que possa estar causando alegria. Lá em 1920, que eu já sou voluntário há muitos anos, eu falo 1920, brincadeira, uma vez eu recebi uma ligação de alguém que precisava falar que tinha nascido filho, e ele era longe daqui, ele tinha medo de falar com seus companheiros de construção, que podiam gozar, e ele talvez não resistisse se matasse alguém, fosse chamado de corno. Desculpa a expressão. Né? Então, as pessoas precisam falar. As pessoas precisam encontrar alguém que as escute de verdade,
que elas não digam que elas são loucas, ou que aquilo que ela está falando é bobagem, que aquilo é mimimi, que aquilo é frescura, esses termos que a gente usa aí. Tá? Tá tudo bem aqui a respeito do CVV? Podemos mudar de assunto? Então, a qualquer momento, se entenderem, pode me fazer colocação. Agora, vou falar um pouco a respeito do suicídio no mundo e no Brasil. E aí entro na questão da prevenção. Pode ser? Eu começo trazendo alguns números. Eles já foram até maiores, mas hoje anda em torno de 700 mil pessoas saem da vida todos os anos pelo suicídio a nível mundial. Isso dá a mais ou menos cerca de cada 40 segundos alguém sai da vida pelo suicídio. E para cada suicídio acontecido, cerca de 25 vezes mais tentativas. Então, se a gente arredondar para 1 milhão, 25 milhões de pessoas atentam contra a sua vida todos os anos. E aí você começa a se perguntar, mas o que está havendo? Por que tanta gente saindo da vida? E por que ninguém fala desse assunto? Por que ninguém enxerga? Por que todo mundo é silencioso? E a gente começa a pensar um pouquinho. Então, a Organização Mundial de Saúde nos fala em 700 mil. No nosso país, e ela diz que há uma estabilidade. No nosso país, nos últimos 5, 6 anos, houve um aumento interno de cerca de 42% do índice de suicídio. Há pouco tempo, era 9 mil suicídios ano. Nós já passamos de 17, está chegando a 18 mil suicídios ano. Isso oficial. A gente sabe que é a subnotificação. Então, no Brasil, a cada 40 segundos, a cada 40 minutos, hoje já não é mais 40, agora já é 30 e poucos minutos. Deixa eu ver o número certo aqui para não falar bobagem. A cada 34 minutos, alguém atenta contra a sua vida ou sai da vida pelo suicídio. Nós vivemos na chamada terra de sol e mar. Florianópolis é uma das capitais que mais tem suicídios no Brasil. Briga muito seriamente com Porto Alegre. Todos nós, eu imagino que saibamos, talvez não, história de alguém que saiu da vida pelo suicídio. Próximo, vizinho, colegas de trabalho, amigos de escola, de docência, de trabalhos voluntários, filhos de amigos. E algo que chama a minha atenção e que me dói muito falar é que grupos de risco, isso é dado pela Organização Mundial da Saúde, pessoas idosas e pessoas jovens entre 14 e 24 anos, 29 anos. São fatores de risco, hoje é considerado fator de risco essas idades. E o que mais tem chamado a atenção é que essa curva de suicídio acontecia muito na faixa etária, na minha, por exemplo, que já passei dos 80 anos. Então, havia muito suicídio nessa faixa. Esta curva desceu. Hoje, tem uma concentração alta de suicídio entre 14 e 24 anos, 28 anos. Nós, como sociedade, como pais, como avós, a gente vai continuar de braços cruzados vendo nossas crianças falecer, sair da vida pelo suicídio? Tem crianças saindo da vida, e é uma coisa assustadora, nos últimos anos aumentou mais de 100%, na faixa de 7 a 10 anos. Isso começa a me doer quando eu falo disso, sabe? Com licença. Porque nós aqui, alguns que estamos aqui, que eu estou vendo, já são avós, eu sou bisavô, e eu fico pensando, não dá para a gente continuar de braços cruzados vendo os nossos jovens sair da vida, talvez por uma questão de uma boa escuta, sabe? De uma escuta sem preconceito, de uma escuta acolhedora, de uma escuta que diga, fala que eu vou te compreender. Tem pessoas que dizem assim, isso tudo é mimimi. Eu já fui jovem, só que nossos jovens hoje não enfrentaram, ou estão enfrentando, aliás,
situações diferentes, muito diferentes das nossas quando éramos jovens. A internet está aí. A internet tanto faz para o bem quanto para o mal. O que tem feito, o que tem programas, ou que tem sites na internet explicando como você sai da vida, como você se suicida, como você se corta, como, sabe, tem tanta coisa ruim na internet. E a internet foi criada para o bem. O bem, nós estamos aqui agora conversando, isso é um bem. Mas o uso indevido do que tem acontecido, principalmente no meio dos jovens. Então, nós precisamos, nós como pais, avós, como pessoas adultas, voltar o nosso olhar para os nossos jovens. Não dá mais para ficar de braços cruzados vendo os nossos jovens sair da vida por falta de uma escuta, por falta de um olhar, por falta de um acolhimento, por falta de compreensão, por falta, às vezes, da gente, dentro da nossa, sem perceber. Eu também já fui jovem, eu sei o que é isso. Na época que a gente foi jovem, era diferente. A internet está aí, ela entra dentro de casa. Você, às vezes, meu filho não me incomoda, ele está sempre dentro do quarto. A geração do quarto é uma geração perigosa. Eu tenho livros a respeito desse assunto, de tantos jovens que estão saindo da vida porque estão lá dentro do quarto. Ótimo, meu filho não sai, não vai para a rua, não vai para a balada. Aonde que ele está andando? Com quem ele está andando? Que sites ele está visitando? Que falas ele está escutando? Que desafios ele está sendo colocado via internet? E tem havido muito suicídio nessa situação. Não estou aqui para ser alarmista, mas estou aqui para chamar a atenção que a gente precisa ter um olhar diferente. Nós pais, nós avós, nós professores, nós, sociedade, precisamos ter um olhar diferente para os nossos jovens, conversar mais abertamente com eles, entender que o que eles passam é diferente da nossa época. As mudanças físicas são semelhantes, não tem como você passar da infância para a adolescência, mudanças hormonais, etc. Mas o tanto de coisas que eles recebem, o tanto que esse veículo que nós estamos aqui usando para conversar, que também tem sido distorcido, que tem usado para outros caminhos, eles precisam ser alertados, eles precisam ter espaço para poder conversar dentro de casa. E, por outro lado, nós pais, nós avós, nós professores, precisamos estar atentos a isso. Suicídio é problema de todos. Suicídio não é problema só dos estudiosos, não é só do psiquiatra, não é só do psicólogo, é de todos nós. Né? Se perguntar aqui, entre nós que estamos aqui conversando neste momento, se alguém conhece alguma história de alguém que saiu da vida pelo suicídio, eu acho que dificilmente de algum amigo, de algum parente, de algum familiar, sabe? Sempre vai ter. Sempre. No meio político, no meio dos professores, no meio religioso. Esse padre Fábio de Mello, que é um popstar aí, ele já tentou algumas vezes sair da vida pelo suicídio. Eu estou falando porque ele já falou isso, eu já vi ele falando a respeito disso. Porque ele tinha vergonha, ele como sacerdote, de falar a respeito das suas fraquezas emocionais. A condição sine qua non para que a gente possa, às vezes, pensar em sair da vida pelo suicídio é ser humano. Né? E aí, de todas as religiões. Como eu trabalho nisso há muitos anos, eu conheço sacerdotes que saíram da vida pelo suicídio, conheço pastores que saíram, conheço budistas, todas as coisas. Porque antes de ser qualquer coisa, a condição sine qua non é ser humano. E como humano, eu sou sujeito a fraquezas. Esse professor que eu falei aí, como é que é o nome dele que eu falei antes? Meu Deus, eu tenho o livro dele ali. Só um minutinho, deixa eu lembrar o nome dele para não falar bobagem. O Neuri José Botega, me perdoe, deu um branco. O Neuri Botega, ele fez um estudo na Unicamp, lá em Campinas, ele é um professor lá, em que constata que pelo menos 17% da população, em algum momento, pensou em sair da vida.
E todos nós, inclusive nós que estamos aqui, em algum momento pode, puxa, se a vida acabasse agora, não seria ruim. Aquele momento. Quem pensa em suicídio, o suicídio normalmente não acontece assim no estalo. Você sofre uma frustração, você se baixa, depois, daqui a pouco, aquela ideia volta de novo, aí você briga, e devagarinho isso vai tomando corpo, você vai tomando conta, você não fala, porque tem a questão é tabu, não se deve falar disso. E aí vai ficando com você mesmo, você vai ficando aninhando, daqui a pouco começa a ideação e ninguém percebe, ou se percebe, faz de conta que não quer perceber, que não quer se envolver, até que chega o ato. Alguns, a maioria consegue realmente, quando vai para o ato, as mulheres são mais inteligentes do que os homens usam normalmente meios letais, as mulheres tentam 4 vezes mais, mas os homens se matam 4 vezes mais. Porque a mulher dá um sinal, o feminino dá um pequeno corte no pulso, toma alguns comprimidos, o homem já é mais letal, ele já passa a corda no pescoço, ele se dá um tiro, se atira lá de cima, não sei que altura. Então, a mulher tenta mais, porque é um jeito de chamar a atenção, pedir socorro, e o homem é mais radical. Mas, quando a gente pensa em por que as pessoas estão saindo da vida, principalmente nossos jovens, aqui no Brasil, o que mais tem saído da vida pelo suicídio são os nossos jovens. A nossa cidade sabe disso. Ninguém fala, mas nós sabemos de suicídios recentes, de pessoas bem postadas na vida, com situações boas, e, de repente, o jovem vai embora. Algo está acontecendo. Nós não podemos continuar de olhos fechados e muito menos ouvidos. Nós precisamos aprender a ver sinais, mas não como paranoia. Mudanças de comportamentos de jovens é algo que chama muita atenção. O jovem era brilhante no estudo, de repente ele começa a pifar, ele cuidava muito da sua aparência física, de repente começa a relaxar, ele quase não comia, de repente começa a comer adoidadamente ou vice-versa. Ele era muito carinhoso, de repente fica agressivo, alguma coisa ele está gritando e dizer assim, olhe para mim, eu não estou bem, me enxergue, converse comigo, me dá atenção. E nós, nessa vida atribulada que temos, às vezes esquecemos de parar e sentar. Senta aqui, cara, vamos conversar um pouquinho. Menina, me conta o que está acontecendo. Entende? Mas não com o intuito de botar o dedo, mas no intuito de amparar, de dar colo, sabe? Daquela escuta-cola, aquela escuta que quase que você está... Como é que a mamãe, bebezinho, acarinha o bebê? Começa a falar baixinho no seu ouvido. Aos pouquinhos, a mesma criança com dor vai diminuindo, porque ela se sentiu escutada, acarinhada. E nós, às vezes, estamos esquecendo de fazer isso com os nossos jovens. E eles estão saindo da vida. É triste falar isso, mas isso é uma realidade, isso me dói. Me dói muito porque eu tenho netos, eu tenho bisnetos, entende? Eu tenho amigos que já perderam filhos e netos pelo suicídio. É um problema de todos, o suicídio. E a gente faz de conta que não acontece. Está longe, ele não está longe. Ele está aí no nosso meio. E se a gente não falar abertamente sobre esse assunto, ele vai ficar cada vez mais presente. A nível mundial, o suicídio não é estabilizado. Nosso país, infelizmente, continua a curva subindo. Alguma coisa tem que ser feita. A primeira deles é romper tabu, falar abertamente sobre esse tema, mas não fazer disso um espetáculo. Levar informação, levar conhecimento, levar a importância da escuta, levar a importância do acarinhamento, levar a importância de não julgar. Eu já fui jovem, eu sei o que é isso. Na época que nós somos jovens, o mundo era outro. Hoje a internet está aí. Nem aconteceu, todo mundo já sabe lá no Japão. Então, cuidado com as redes sociais. As crianças precisam ser ouvidas, mas elas também precisam de limites. Elas precisam de carinho, mas elas têm que ter respeito, têm que ter limite. Elas precisam saber o porquê que acontecem as coisas, mas elas não podem tudo. Elas estão em formação, crianças e jovens. E nós, cada vez menos, estamos deixando
correr. Então, nós precisamos, como adultos, como pais, como avós, como professores, como educadores, ter um pouco mais de olhar a respeito da nossa juventude. Me dói muito quando eu falo que os jovens nós estão saindo da vida pelo suicídio, mas não dá para tampar o sol com a peneira, né? Infelizmente, a nossa capital, que é Serra de Sol e Mar, o índice de suicídio de jovens aqui é muito grande, né? Então, é uma das capitais, ela briga muito com Porto Alegre para ver quem é a capital que mais tem suicídio. Algo precisa ser feito. A nossa terra é bonita, é terra de sol e mar, natureza exuberante. O que está acontecendo que as pessoas estão saindo, principalmente os nossos jovens, saindo da vida pelo suicídio assim de uma maneira... Não dá. Eu, pelo menos, não consigo ficar, sabe? Quanto mais eu penso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais falo, mas eu acho que tem que estar sido pouco. A gente precisa falar abertamente a respeito desse assunto, mas com responsabilidade, levando informação. Porque informação e conhecimento salva vidas. Não fazer do suicídio apenas um tabu. Nós precisamos romper esse tabu. Mas tem um jeito de falar, tem um jeito de levar a informação, principalmente com os jovens. Nós precisamos dar espaço para que eles falem de suas angústias, de seus temores, de suas dores, sabe? Dos seus bullying. Os jovens estão sofrendo muito cyberbullying. É algo que está aí. Nós, como pais, como avós, como professores, a gente precisa abordar essa temática com essa meninada, dar espaço para que eles falem, mas não para criticar, não chamá-los de bobo, de covarde, disso e daquilo. E a gente precisa monitorar. Não é feio saber o que meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta estão fazendo. Ele só vai falar isso para mim se ele tiver vínculo de confiança ou não. Não é? Se ele só recebe crítica, ele vai se fechar um pouquinho mais, não vai? Então, o acolhimento, o respeito pela dor dele, mas que ele precisa ter limites. Então, sobre suicídio, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. O Brasil é o 8º país no mundo em números de suicídios. Com toda essa exuberância natureza que nós temos, com tudo que nós temos aí, o país hoje ocupa a 8ª posição no mundo. É triste falar isso, mas isso é uma realidade, né? E aí diz assim, mas o suicídio só acontece com os pobres? Não, o suicídio acontece em todas as classes sociais. Ele não é propriedade de A, de B. A pessoa que é muito bem situada na vida econômica, financeira, intelectualmente, não faz o suicídio. Faz. Sai da vida pelo suicídio, sim, e sai bastante. Né? Porque o que está acontecendo é o chamado vazio interior. Eu tenho tudo fora, mas lá dentro tem um buraco, e ninguém percebe esse buraco se eu não tiver espaço para falar dele. Das minhas frustrações, das minhas dores, desculpa a expressão, dos meus pés na bunda, né? Sabe, das minhas traições, dos meus likes ou dos meus lacres. Qualquer coisa eu sou lacrado nas redes. Os jovens fazem muito isso, né? Qualquer coisa corta. A questão do bullying está muito presente, né? E a gente acha que é só uma brincadeira, não é. Nós estamos lidando com sentimentos, e sentimento é muito sagrado e muito importante que se fale. Eu não... sobre a questão do suicídio, seria isto aí que eu queria falar. Não sei se querem fazer alguma colocação ou se a gente continua, porque eu depois vou entrar num outro assunto aqui. Se posso continuar ou querem fazer alguma pergunta? Seu Vilela, eu queria fazer uma... A Dilma levantou a mão, perdão. É que eu estou falando, eu não olho, aí sempre alguém que me chama a atenção. Então, você podia fazer... primeira Dilma. Seu Vilela, queria lhe fazer uma pergunta. Acontece também dos familiares, por exemplo, de uma pessoa que está tentando um suicídio, fazer contato com vocês? Sim. Acontece isso? Sim. O trabalho do CVV acontece isso.
mas a gente atende individualmente. A gente não Sim, faz sim. atendimento de grupo. Certo, Quando certo. há o suicídio, aí nós temos um grupo chamado GAS, dentro do CVV. Aqui não é em todos os lugares, mas aqui em Florianópolis nós temos o GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Quem são os sobreviventes do suicídio? Aquelas pessoas que atentaram contra a vida e continuam vivos, os familiares daquela pessoa e as testemunhas. Dando um exemplo de testemunha, quando houve o suicídio do reitor, como é que é o nome lá da USC? Fugiu, meu Deus. Agora, recentemente, que ele chegou até a ser preso. Ali Sim. dentro do shopping, quando ele tirou a vida, ele saiu da vida ali, teve pessoas que estavam lá, que viram o corpo dele cair. Eu já tive em várias ações pelo CVV na cidade, e que encontrei pessoas que ainda estavam impactadas pela morte dele, que ele estava lá e viu o corpo caindo. Né? Então, essas pessoas são afetadas. Ela é grupo de sobreviventes do suicídio, porque aquilo ela sonha, ela dorme, acorda, ela precisa falar sobre isso. Então, nós temos um grupo de apoio chamado GAS, justamente para acolher essas pessoas. As pessoas chegam, a gente, infelizmente, por falta de voluntários, nós fazemos isso uma vez por mês aqui em Florianópolis. As pessoas vão lá, que são impactadas, ou porque perdeu o parente, ou perdeu seu ente querido, ou porque ela própria atentou contra a sua própria vida, ou então que foi impactada, como é o caso do suicídio do reitor, o branco que me deu como é que era o nome Cancelier. dele? Cancelier. Né? Isso mesmo. Então, essas pessoas precisam ter um espaço para elas poderem falar e elas perceberem que estão sendo acolhidas. E que ninguém é responsável pela saída. Quem poderia dizer o final porque saiu da vida foi aquela pessoa que foi embora. Infelizmente, aqueles que sobrevivem a que atentaram contra a vida e continuam vivos, nem elas conseguem falar a respeito do que passou na cabeça delas naquele momento. Sabe, o tamanho do desespero, o tamanho da desesperança, o tamanho de tanta coisa que está na mente da pessoa, aquela dor que está lá dentro, que eu não sei nominar, mas ela precisa ter um espaço para poder falar disso. E que neste espaço ela não seja julgada, muito pelo contrário, que seja acolhida. E que a pessoa, nesses encontros que a gente faz, dos chamados sobreviventes do suicídio, GAS, é ao vivo, aí sim não é individual, é o grupal, que cada um escutando a sua história, a história do outro, você vai perceber que as histórias são cada uma sua, mas elas têm semelhança, elas têm pontos de contato. Normalmente o desespero está presente, a depressão às vezes aparece, sabe? A falta de sentido de vida está presente. Você perde o rumo, por que continuar aqui? Isso está acontecendo muito nos nossos jovens. A droga às vezes está presente. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, diz que eu falei o número aí, 700 a 1 milhão de pessoas saem da vida todos os anos. A depressão está muito presente em quem sai da vida pelo suicídio. Mas nem todo depressivo sai da vida pelo suicídio e nunca passa pela cabeça dele. A própria Organização Mundial da Saúde, que dá esse número de 700 a 1 milhão de pessoas, nos informa também que tem cerca de 320 a 325 milhões de pessoas que padecem de doença da depressão. Não é estado depressivo, doença. Né? Porque a depressão, eu não sei se posso falar mais um pouquinho a respeito desse assunto ou não, se me permitir, eu falo um pouquinho. A depressão associada, eu vou supondo, o Vilela é depressivo, doente. Aí eu começo a tomar drogas, além dos remédios e coisa, eu tomo droga, bebida, perco um parente, um ente muito querido, muito próximo. Né? Além da depressão, eu tenho uma doença, pego uma doença terminal, um câncer, não sei o quê, junta esse montoeira de fatores, eu posso pensar em sair da vida, correto? Que eu não estou mais suportando. Se ninguém me viu, se ninguém me percebeu, se ninguém... Ô, cara, o que está acontecendo? Eu estou aqui, fale comigo. Apenas escutar. Nós estamos sentindo muita falta de escuta, a gente tecla muito, a gente curte muito, mas a gente não está parando para escutar um ou outro.
A conversa de pé de orelha, como se falava antigamente, hoje quase não está mais acontecendo. Você manda mensagem, você tecla, você usa muito o computador, o celular, curte essa, veja essa. E o ouvido, o olho no olho, o abraço, a falta do carinho. Então, isso tudo está faltando. Quem pediu ali foi... Tem gente aí, por favor, me corta, que senão eu sou o linguarudo. Não, Quem que é ótimo, quem está controlando? Você controla para mim, o o Zucato, o Valdeci e o Ivo estão com a mão Então, levantada. por gentileza, quem vai falar? O Zucato, então. Tá, Zucato. O Ivo não? Não, então tá. Então são o Zucato e o Valdeci. Primeiro o Zucato. Boa tarde, tudo bem? Um prazer Boa tarde. revê-lo, saber dessa discussão. Gostaria de dizer para vocês que eu vivi isso. Minha esposa, que trabalhou muitos anos na UDESC, e ela resolveu se aposentar porque a mãe dela tinha Alzheimer e vivia aqui em casa. Fazia rodízio entre os parentes, veio de Lásia, ficou 7 anos aqui. E ela estava de cama, não se mexia mais. Viveu 7 anos, 5 era um morto-vivo, esticado numa cama, só recebia comida, enfim, virou uma UTI aqui. E ela se aposentou lá no UDESC, ativa, para vir cuidar da mãe. Período. Eu acho que isso foi um desastre. Né? Então, ela entrou muito pegada com a mãe, e a mãe foi embora faz uns 4 anos, e ela entrou em depressão profunda. Aí se tratava, não queria ir no médico e tal, enfim. Mas, enfim, um dia ela estava aqui, eu moro num prédio, no 8º andar. Estava ela na sacada e a empregada viu, foi lá e falou com ela: Dona Sônia, o que está fazendo aqui? Pois é, eu já tinha me jogado aqui, pensei 2 vezes. Mas olhei lá para baixo, tem os outros andares, tem sacada. Se eu bater lá e não morrer, eu vou deixar um problema seríssimo para o meu filho. Eu tenho só um, era o perdedor dos abortos, e é Deus no céu e o nosso Fernando aqui, que é o menino de ouro mesmo. Eu vou deixar para o meu filho um problema seríssimo. Vai ter que me cuidar e vou viver, tirar a vida dele no dia a dia. Não faz isso, desempregado. Bom, contou essa história para a gente, conversando com ela, levamos para especialista, médico, enfim. E ela começou a se tratar da tal de depressão e tal. No fim, a minha sobrinha em Porto Alegre, que é médica, ela não queria mais ir médico aqui. Uhum. De jeito nenhum. Não, eu tenho um médico da Universidade Federal aqui, é ótimo, é Matheus Luiz. Ele viaja o mundo todo e cuida da cabeça. Foi para lá faz 6 anos, e olha, tem um Alzheimer fortíssimo. Ela pegou. Se não tivesse isso, eu já não andaria. Se recuperou perfeitamente, está aí. Fez 72 anos agora. E eu botei grade na sacada ali. E hoje a grade serve para minha gatinha. Nós temos uma gatinha aí, que é o amor da casa. E a grade está lá. E a Sônia, hoje ela ri quando diz isso. Mas é um fato verdadeiro. E outro, um colega meu, pesquisador famoso lá de São Joaquim, e na época não mudava, ele era chefe da inspetoria, da estação experimental. E entrou um governo aí, resolveu mudar os chefes mais políticos e tirou ele. Ele imaginou que nunca ia sair. Botou na cabeça que ia morrer pobre, entrou em depressão, e era rico, tinha propriedade, tinha até hoje a família toda. Enfim, começaram a tratar ele aqui em Florianópolis. Tinha uma filha que estudava aí, e um dia veio fazer um tratamento aqui, ela se descuidou, nos mandaram aí 6º, 7º ano do prédio, ele se jogou. Rico, bem de vida, entrou em depressão, ninguém explica até hoje. Então, 2 exemplos me chocou muito. Eu que sou da área, né? Sou engenheiro agrônomo, trabalhei muito nessas empresas, envolvido. E a minha esposa é um exemplo que eu tenho em casa. Então, gente, deem atenção quando
sentir que a pessoa está um pouco diferente, se comporta um pouco diferente, procure estar junto. E o que o senhor falou? Apoio. Não critique, ajude. Eu fiz isso e a minha família fez isso. Minha esposa está casada há 43 anos, está aí. E eu digo que ela vai me cuidar, porque eu tenho 80 anos agora, fiz esse dia. Ela tem 9 menos que eu, portanto, eu tenho uma cuidadora, né? Possivelmente. Então, gente, eu estou dando esses exemplos porque eu acho que é um exemplo que nós todos que temos uma certa posição e, às vezes, a gente passa por pessoas. Olha, na minha atividade, muitos jovens, principalmente, depressivos no serviço, vão para o saco. Então, gente, eu gostei muito da sua palestra aqui. Obrigado. O senhor me fez lembrar uma história que eu não sei se devia lembrar, mas eu vivi isso. Então, tá. Obrigado. Tá bom, obrigado, viu, advogado? Vamos ver, Valdeci. Valdeci. Professor Salomão e professor Vilela, eu estava aqui, o senhor estava discorrendo sobre o seu assunto e eu anotei algumas coisas aqui que eu queria levantar para ouvir a sua opinião, até porque esse assunto é um assunto apaixonante que mostra para nós a sociedade que nós vivemos, né? O dia a dia da sociedade. E aí eu anotei aqui, a sociedade adoeceu e pelo visto, a gente não tem dinheiro ou não tem escuta para trazer essas mazelas e tratar essas mazelas. O senhor falava aí do padre Fábio de Mello, acrescento aí o Marcelo Rossi. Nossa, sim. Os padres, eu estou falando da minha carne, os padres da calcinha apertada e do chapeuzinho que viraram atrações televisivas, eu trago aí a faixa desceu, nós estamos, hoje nossos índices de suicídios eles estão caindo, né? E o senhor disse que se emociona quando vê faixas abaixo de 10 anos. Eu trago também a família e o conceito, os casamentos desfeitos, a nossa competição, a inversão dos valores, que nos frustra quando a gente não alcança os nossos objetivos, o cenário de justiça que o Brasil vive hoje, ou que o mundo vive hoje, onde a gente tem guerras espalhadas aí em 3 ou 4 países, e tudo hoje é escrachado, né? Tudo hoje é escrachado. Antigamente, a gente não falava dos gêneros. A gente tinha um casamento de homem ou mulher. Hoje, a gente tem casamentos de gêneros. Então, a gente trouxe uma série de coisas que trouxe doenças para a sociedade. Eu me lembro, lá na minha época, vou lembrar de novo o Simão José Reis, quando, na primeira formatura lá, eu fui fazer o comentário da missa na Igreja da Trindade, e aí eu acabei ficando conhecido como professor que era católico e que fazia missa entre os alunos, missa de formatura, que até então antes não tinha, e, de repente, uma menina de 14 anos veio conversar comigo e disse que estava com um problema sério e morreu por causa de um aborto, porque a família não ouviu. Então, eu vejo que a nossa família está doente, a gente tem que mexer nos conceitos da família, a gente tem que mexer nessa coisa que está escrachada, porque o padre Fábio de Mello é escrachado. Ele não é o padre que nós estávamos acostumados a ver nos nossos tempos de juventude.
é um padre do nosso tempo, mas espera aí, a Bíblia foi escrita lá há trocentos anos e ela é atual. Eu acho que os sinais estão aí, e aí, na minha formação, eu prezo muito pelos sinais, né? Os sinais estão aí mostrando para a gente no dia a dia a nossa doença e nós não estamos querendo ouvir. Na televisão, por exemplo, hoje, você olha as novelas da nossa televisão hoje, os atores são todos negros. Uhum. Tudo no Brasil é demais, né? A gente fala do racismo e por que hoje a maioria dos atores são todos da raça negra? Tem que ser escrachado demais, tem que mostrar demais, né? Hoje só se fala na condenação do Bolsonaro, o resto do Brasil acabou? Uhum. Não tem mais história no Brasil, tudo é além da conta, né? O bullying, no nosso tempo tinha bullying, ou amarelo, ou pode vir a tripa, ou não sei mais o quê, e era uma montoeira de apelidos que nós tínhamos, e não morria ninguém por causa de bullying. Então, tudo é muito escrachado, eu não sei que a professora Diva, que está acostumada também nessa área aí, né? Quanto a gente encontrava nisso. Então, eu vejo que hoje a gente tem que dar um tratamento de choque e tirar aquilo que tinha de bom. E a nossa família hoje está escrachada aí. Olha o número de casamentos desfeitos que tem aí. Será que não estamos pregando mais? Será que a gente era tão radical naquela época lá? Hoje, a falta do pai... O filho vai para a aula com 2 anos de idade e quem tem que educar é o professor e não o pai e nem a mãe. Por quê? Porque eles têm aquela competição, ele tem que ganhar dinheiro para pagar a conta. Mas espera aí, no nosso tempo lá também a gente comia a raiz de aipim, porque a gente plantava, né? E essas coisas se perderam durante o tempo e a competição veio vindo, e nós estamos entregando a sociedade que a gente está entregando hoje. Hoje dizer, o Zucato dizia ainda há pouco, eu tenho 40 e poucos anos de casamento, eu também tenho 46, e estou torcendo aqui para chegar nos 50 para comemorar a boda de ouro, entendeu? Mas eu já passei por muitos perrengues também. Casamento também não é só. E hoje o casamento, assim, deu uma coceirinha aqui na cabeça, separa. Né? Então, esses princípios, nossos princípios foram se esquecendo durante o tempo. Eu acho que esse grande índice de suicídio é que a gente também não está mostrando. Eu acho que a gente tem que atacar as causas. E a sociedade tem que trabalhar nas causas. Esses efeitos aí, eu acho que são os sinais das causas que nós não tratamos. Uhum. E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, para a cultura minha, que eu não consegui identificar ainda, o que é CVV? Porque hoje a gente fala muito em siglas e acaba esquecendo de dar nome às siglas. Obrigado pelo puxão de orelha, começando pelo CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Para mim é tão natural falar CVV que a gente esquece que as pessoas não conhecem. Ele começou lá em São Paulo por 17 jovens, tá? Jovens mesmo. Tinha meninos de 14, 15 anos, 16, 17, acho que o mais velho tinha 22 anos, lá na década de 60. Eles estavam preocupados. Eu vou contar uma pequena historinha do CVV, então, do Centro de Valorização da Vida. Eles queriam fazer alguma coisa porque souberam que estava havendo suicídios lá em São Paulo, na época lá da década de final de 50, começo de 60. E esses jovens tentaram, eles visitaram hospitais e foram desestimulados a continuar naquilo porque eles eram muito jovens e suicídio era uma coisa muito séria, não era para jovens. Eles persistiram
encontraram um pastor anglicano lá da Inglaterra, Chadivara, né, que trabalhou lá do pós-guerra. Ele criou um espaço lá para escutar as pessoas lá na Inglaterra, e a partir desse pastor foi criado aqui o CVV. E eles começaram com o espírito de uma religião, esses primeiros jovens do CVV, que era espírita. E eles perceberam que, se tivesse uma conotação religiosa, eles não atenderiam a população. Ao tempo, passando um pouquinho, eles perceberam isso. Então, o CVV há religioso, há político, há qualquer coisa. O CVV é para o humano, abraçando todas as situações que o humano, qualquer um de nós, possa passar. Eu posso ter uma frustração, eu posso estar sofrendo muito com a perda de um parente, posso estar, seja lá o que for, eu preciso é falar. E para que eu possa falar, eu preciso encontrar alguém que me escute, mas que me escute abraçando, que me escute de verdade, que não me escute criticando, que me escute acolhendo. Então, dentro desta linha, ao longo desses 62 anos que o CVV está aí trabalhando, nós passamos cada vez mais nos dedicar à questão da escuta, aprimorar a nossa escuta. Escutar não é simples. Escutar requer muitas coisas. Escutar requer, acima de tudo, humildade. Escutar requer um pouquinho de atenção. Escutar não é aquilo que eu gostaria que você falasse. É eu estar disposto a acolher aquilo que você me traz. Pode ser uma notícia muito alegre, pode ser uma tristeza, pode ser um desespero, pode ser tanta coisa, que se eu não tiver com essa disposição de simplesmente me esvaziar dos meus conceitos, dos meus preconceitos, dos meus credos, das minhas filosofias, eu não vou poder te escutar. Porque eu vou estar... Primeiro, é difícil esvaziar a mente, não é? A gente fala uma palavra, cada um de nós vai para algum lugar. Então, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, dar atenção e trabalhar muito a não estar julgando, a não fazer comparações entre o que você está me trazendo como falante. Se eu estou aqui nesse trabalho do CVV, a gente faz muito isso. Enquanto você está falando, eu preciso me esvaziar o mais possível para entender o que você está falando, compreender, não é nem entender, compreender. Eu falo, por exemplo, a palavra... dá uma palavra boba aqui, amor. Cada um de nós que estamos aqui, já andamos um pouco na vida, vai lembrar de um tipo de amor. Amor platônico, amor disso, amor do meus primeiros beijinhos que eu dei lá na minha amada, o beijinho que eu recebi do meu amado, e por aí a gente vai andando. Se eu não me concentrar e para saber de que amor que você está falando, eu vou ficar com o meu amor e não vou dar a atenção daquilo que você gostaria de estar compartilhando comigo e que tem necessidade de falar. Então, a arte da escuta é uma arte verdadeira. Escutar é uma arte. Escutar é um ato de vontade, é um ato de humildade, é um ato de você se esvaziar de todos os seus conceitos, seus preconceitos, a sua religiosidade, para dar espaço para que o outro, você seja preenchido pelo outro. Isso não quer dizer que você vai concordar com o outro. Escutar, compreender, respeitar, acolher, não quer dizer que eu concorde contigo, mas eu respeito e concordo que você pense diferente de mim, que você haja diferente de mim, e assim mesmo a gente possa continuar caminhando. O Sagaz ainda há pouco falou da questão política, né? Que a gente está vendo sabe, uma coisa muito divisão, é A, é B, é C, se você gosta, está havendo dissensões nas famílias por questões políticas. A gente não consegue mais estar... Ou você é A ou você é B, é uma coisa muito louca, mas eu não vim aqui para falar de política. Tinha aqui os dedos, aqui, a Dilva levantou o dedo. Dilva. Mas deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho. O Zucato, né? Quando ele trouxe a história dele, tantas essas histórias do Zucato, a gente escuta muito isso dentro do Centro de Valorização da Vida, tá, Zucato? A pessoa com quem mais você convive ao longo da sua vida tem toda uma história, de repente você começa a achar que, puxa, o que eu posso fazer para a gente continuar essa caminhada? E aí entra a questão da escuta. Quanto mais eu escuto e quanto mais eu não julgo, quanto mais eu não critico aquela pessoa que está ao meu lado e procure compreender. Né? Compreender não quer dizer concordar, tá, gente? Tem gente que acha, não, se eu compreendo, eu estou concordando. Não.
embora eu não concorde com nada que você faça, mas eu compreendo que você age assim. Eu compreendo que você pense diferente de mim. E quem sabe, juntando o teu pensamento com o meu, a gente não encontra um caminho melhor. Né? Então, eu acho tão lindo quando eu escuto falas assim que nem você falou, Zucato, que eu acho que me enche a alma e me dá, sabe, me reanima a continuar nesse trabalho. Acho que a Dilva pediu a palavra, né? Pediu, está aguardando. Não, eu Desculpa, queria Dilva, saber o eu sou seguinte, linguarudo. Pronto. ao longo de toda essa sua jornada, que não é pequena, né? Existem alguns fatores, algumas causas assim que são mais frequentes para a pessoa tentar um suicídio? E por que tem tanta gente que procura um lugar público para se suicidar? Eu imagino que eu saiba, mas eu acho que seria interessante a gente abordar isso. Primeiro, nós no CVV, a gente não é especialista em suicídio, tá? Mas nós trabalhamos para a prevenção dele. E uma das armas, um dos instrumentos que nós usamos para prevenir o suicídio é dar espaço para que a pessoa fale sem pejo, sem amarras, que ela possa colocar tudo o que ela está sentindo. Nós procuramos jamais julgar o que o outro está sentindo, porque sentimento é único, é de cada um, não é? Aquilo que possa me dar uma grande alegria, o outro pode ficar muito triste, porque vai trazer uma história. Então, nós não procuramos julgar. Embora a gente, às vezes, vem o julgamento, a gente logo a gente fala, opa, não é por aí. Tenho que esvaziar a minha mente para ser preenchida pela história do outro. Isso é fácil falar. Não é muito simples praticar isso, não. Se você não estiver atento, se você, naquele momento que você está ali fazendo o seu plantão, não tentar ficar atento ao que o outro está falando, de verdade, sabe? Não interessa se você é católico, se você é budista, se você é isso e aquilo. Seja apenas você na frente de um outro ser humano. E que você ainda é um privilegiado, que quem está precisando falar é o outro. Você apenas está sendo um instrumento para o desabafo dele. Quanto mais eu tenho consciência disso, eu sou muito agradecido. Muito agradecido. E outra coisa que o CVV me ensinou muito, ser agradecido e responsável. Eu tenho responsabilidade quando estou escutando a história do outro. Abraçar a história do outro sem julgar, sem criticar, isso é um exercício também. Né? Quanto mais eu exercito esse lado, eu estou voltando para dentro de mim. Eu só vou deixar de julgar o outro quanto mais eu me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou poder aceitar que o outro seja daquela forma, que o outro pense daquele jeito, que aquela dor para ele tem um sentido que é diferente da minha. A gente não deve jamais comparar dor e sentimentos. São coisas de cada um. Mesmo entre marido e mulher, mesmo entre pais e filhos, mesmo entre irmãos. Cada um de nós, mesmo que sejamos gêmeos, nós não vamos sentir da mesma forma. E aí entra os julgamentos. Quanto mais eu trabalhar, não julgar, e sim acolher, e sim respeitar, e sim, sabe, dar atenção, o mundo seria diferente. O mundo seria outro se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, paciência de acolher, sabe? De não julgar, de não criticar, de não apontar o dedo, sabe? De ouvir verdadeiramente, a escuta seja verdadeira e pura, e de compreensão. Nós escutamos, às vezes, muito para responder e não para compreender. Nós, no CVV, trabalhamos muito escutar para compreender e não para responder. Se eu compreendo do que você está falando, a minha resposta saiu natural. Se eu fico preocupado em te responder, eu esqueço do que você está falando e começo a elaborar aquilo que eu acho que é mais importante daquilo que você está me trazendo. Normalmente as conversas acontecem assim. Quanto mais eu procuro me esvaziar para ser preenchido pelo que você está me trazendo, da tua história, melhor. Então, você me perguntou de a questão do suicídio, né? Por que acontece o suicídio? Isso entre jovens? Jornais públicos. Se tem causas mais comuns. Não. Não? Normalmente, as pessoas saem da vida por alguma ausência de alguma coisa. Ou assim... Por que... porque falta. Mas falta é muito genérico, né? A pessoa fala assim... como é que é? Eu não tenho mais sentido de vida.
Quem tem sentido de vida continua com vida, não tem? O que te dá sentido na vida? Tem pessoas que têm sentido na vida recolher o lixo da rua. Tem outros que têm sentido na vida visitar um asilo. Tem outros que dá sentido, depois de certa idade, cuidar de outros idosos. Quanto mais eu tiver algum sentido que me mova, que me faça andar, né? O professor, qual o sentido da vida do professor? Contribuir de alguma maneira a que a ignorância desapareça. Nós, no CVV, o nosso sentido de vida é fazer com que o outro se sinta acolhido. O nosso trabalho é acolher, sem julgar, sem criticar, sem dizer que ele é bobo, que ele é burro, que ele é ignorante. Agora, o acolhimento verdadeiro requer muito trabalho interno meu. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei que aquilo que bate em mim, eu preciso trabalhar esse sentimento. Quanto mais eu não julgo, mais eu vou estar acolhendo o outro. Quanto mais eu me esvazio de meus conceitos, dos meus credos, das minhas filosofias de vida, mais eu vou ser um bom ouvinte. Naquele momento, eu tenho que botar entre parênteses tudo que sejam verdades para mim, me esvaziar para ser preenchido pela história que o outro está me trazendo. Isso é fácil falar, mas é muito, requer muita vontade de eu poder praticar isso. Isso está em falta no mercado. Alguém que me escute. Alguém que me escute e não diga que eu sou errado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Normalmente, a gente também só podia acontecer. Eu te avisei. Eu falei que você não quis me ouvir. A gente já chega com o dedo em riste. Né? Não dá nem tempo do coitado botar para fora. Ele nem abre a boca e já leva uma burdoada, ela ou ele. Né? Isso acontece muito entre pais e filhos, entre casais. Né? Aí você cria barreiras. Nós precisamos romper barreiras. E um modo de romper barreiras chama-se a vontade de escutar. A Mas, seu vontade de Vilela, não, o que eu Oi. estou perguntando assim, é mais assim, por frustração de alguma uma carência física ou financeira ou desequilíbrio, tem alguma causa mais marcante? O suicídio, o suicídio é multifatorial. Tá? Ninguém sai da vida por uma única causa. Normalmente, a gente vai falar da última gota d'água que levou a pessoa a sair da vida. Tá? Se você vai fazer... Eles chamam, os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras, chamam de autópsia psicológica. Tá? Quando há a morte pelo suicídio, eles fazem a autópsia, um regresso da vida pregressa dessa pessoa. Como é que foi a infância, como é que foi a juventude, como é que foi o namoro, se ele já é adulto, como é que foi o casamento, como é a relação de trabalho. Aí você vai ver que tem uma opção de fatores, N fatores ao longo da vida, que naquele momento que ele saiu da vida, vamos dizer, ele perdeu o emprego, sobe num prédio e se atira. Porque foi desempregado. Quantos desempregados estão aí e continuam vivos? Então, a gente, às vezes, fica preso na questão do suicídio ao fator desencadeante, a última gota. Mas tem toda uma vida pregressa. Então, por isso que a gente evita fazer julgamentos, mas sim acolher. Quanto mais a pessoa se sente acolhida, mais ela respira e continua, dá vontade de continuar mais um pouquinho. Se a pessoa começa a falar, eu já começo, por aí não, você não pode fazer isso. O grande barato, o grande segredo é escutar. Mas escutar de verdade, não interromper. E quando você não está entendendo, pergunta, escuta, fulano, ô Zucato, você estava me falando, é bem isso que você... Aí ele vai dizer, não é bem isso não, eu estava falando disso, você está entendendo errado. Aí a conversa segue alguma coisa de incompreensão. Né? E compreender, respeitar, não quer dizer concordar. Né? Quanto mais a pessoa se sente compreendida e respeitada na sua dor, ou no seu sofrimento, ou na sua alegria, ela se sente incentivada, eu diria essa palavra, de seguir, por mais braba que seja a situação. Quando ela fala alguma coisa, no CVV a gente não aconselha, tá? Porque a gente não está com a pessoa, a gente não conhece a história dela. Ela liga anonimamente, ela não precisa se identificar e fala. Então, você fica dentro da história da pessoa. Se ela está falando que está frustrada com faculdade, com casal, com casamento, com não sei o quê, escuta, deixa ela falar. Procure compreender o máximo possível que, se você estivesse naquela situação, como é que você gostaria de estar sendo escutado se eu estivesse relatando isso? Se fosse eu que
que precisasse falar, né? Então, os fatores que levam alguém a sair da vida são N e são múltiplos. Não é um único fator, é um somatório de fatores. Quanto mais a pessoa se sente acolhida naquele momento de grande dor, normalmente psíquica, quanto mais ela se sente respeitada na sua dor, na sua frustração, mais ela ainda continua. Quando ninguém, às vezes, ninguém me olha, ninguém me vê, Lembra aquela música antiga? Ninguém me olha, ninguém me vê. A pessoa dá vontade de, pô, o que eu estou fazendo aqui? Para o carro que eu quero descer, né? Então, isso tem acontecido muito. E o que nos assusta, eu estou dizendo nós, nos assusta, a mim, Vilela, é a questão da juventude estar saindo muito cedo da vida. E nós, como sociedade, às vezes estamos meio de braços cruzados e de olhos fechados, por falta de diálogo, por falta de escuta. Mas não uma escuta passiva, uma escuta ativa, uma escuta participativa, uma escuta compreensiva. Aqui no meu tempo, mas o seu tempo já está lá. O tempo hoje, as demandas hoje, a internet está aí, as redes sociais estão aí, são N fatores que podem estar mexendo na cabeça. O bullying cibernético é algo tão sério, mas tão sério, e nós, como sociedade, quase não enxergamos isso. Ele está aí. E esses jovens precisam falar, encontrar um espaço para ser acolhidos e juntos, quem sabe, achar um caminho, né? Então, o suicídio é N fatorial. Não é um único fator na vida da pessoa que possa levar ela a sair da vida pelo suicídio. São N fatores que vão acontecer e que vão ficando lá. Ninguém me vê, ninguém percebe. O idoso, eu falei aqui que o idoso são dois fatores que são chamados grupos de risco, né? O idoso e os jovens. O idoso, dando aqui o exemplo da nossa terrinha aqui. Hoje já quase nem tem mais, né, na nossa Figueira, ali na Praça 15, os jogos de dominó. Mas o cara ia lá jogar seu dominó, hoje quase a gente passa ali, quase não tem mais ninguém jogando dominó. Mas era uma coisa da história aqui da terra. Aí, de repente, o Vilela não aparece mais jogar dominó. Poxa, ele vinha aqui, agora não está vindo mais. Aí, passa um tempo lá, o Vilela se matou. Aí, o que houve? Aí as pessoas contam, é verdade, ele vinha aqui, ele estava meio triste, não sei o quê. Ele dizia que não estava mais vendo sentido, ele estava reclamando que não sei o quê, que estava com dor na barriga, que não sei o quê. Ele não suportou, mas ninguém prestou atenção nele. Ninguém deu atenção naquilo que ele estava querendo transmitir. Porque nós também vivemos no atropelo. E o idoso dá muitos sinais quando alguma coisa não está pegando para ele. Ele deixa de hábitos que ele fazia, ele às vezes começa a doar bens dele, às vezes ele começa a dizer, se eu sumir, não vai fazer falta, porque eu sou um peso, e assim ele começa a dar algumas indiretas, que depois que acontece, às vezes, o ato dele sair da vida pelo suicídio, aí você vai ver, puxa, ele tinha falado isso, eu achei que era besteira. Normalmente, o suicídio não acontece assim, muito raro. É um processo longo e doloroso, porque é lá dentro. Né? Quando a gente está com dor, quebra um braço, logo você vê que está com o braço quebrado, você está com ele na tipóia, está com alguma... Mas quando está aqui dentro, a dor é aqui dentro do cérebro. Se eu não falar, ou se alguém não perceber e alguém não me perguntar, ela vai ficar aqui dentro. Chega num ponto que eu não aguento mais. Não é? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente romper esse tabu de falar a respeito de dores, de sentimentos, sabe, de frustrações, como é que as pessoas às vezes falam assim, mas ele era tão querido, agora não sei o que ele fez, ele era querido para fora, como é que estava o interior dele? Aqui o interior só vai aparecer se eu der encontrar alguém que eu possa confiar. Alguém que olhou para mim, escuta, cara, Vilela, está tudo bem mesmo contigo? Você não está tendo uns comportamentos que está me chamando a atenção. Escuta, cara, se você quiser falar, eu estou aqui. A gente, às vezes, está esquecendo de fazer isso. Nós estamos deixando de nos escutar. Primeiro, eu não estou escutando a mim mesmo. Eu encho a minha cabeça com tanta coisa que não dá espaço para um pouco de pensar a respeito da minha vida, do que segue. E não é fazer disso uma coisa assim, sabe, para baixo, derrubada, uma coisa triste. Não.
Quanto mais eu penso na vida, mais eu, Vilela, aí eu estou falando de mim, tá? Quanto mais eu penso na vida, eu tenho vontade de chegar aos 100 anos. Eu estou com 83, mas eu tenho vontade de chegar aos 100. Mas eu quero chegar aos 100 se eu tiver essa disposição que eu tenho agora, de ativo, de poder contribuir, de poder escutar alguém, de poder conversar, de poder incentivar meus netos, os meus amigos, que a vida vale muito a pena, né? Eu sou empolgado pela vida, eu sou entusiasmado pela vida, eu sou entusiasmado pela escuta. E escuta é um gênero de primeira necessidade que está em falta no mercado. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que sim. A gente está teclando muito. Opa, teclei errado aqui, ó. Agora, como é que eu tiro isso? Cadê meu neto? Deixa eu ver se eu... E agora? Ah, saiu. Ele saiu da... Ele saiu. acho que ele já deve voltar. Coisa de velho, amigo. Ah? Não chamou... Mas nada. Coisa de idoso, aperta o botão trocado. Às vezes a gente não sabe quem está apertando, não. É a tecnologia que nos prega a peça. Às vezes a gente aperta para experimentar e apagou. Saiu mesmo? Saiu sim. sim, Vilela se suicidou. Ah, É pecado. Mas é interessante essa fala dele, né? Mas eu ainda... A gente tem que ouvir, mas isso não significa que ouvir é concordar, dizia ele. Eu vejo que é bem por aí. A sociedade tem que rever os seus conceitos, guardar aquilo que era interessante, né? Porque a nossa mente é isso, a gente tem que lavá-la todo dia. Se a gente não lavá-la todo dia, o copo enche e transborda, e quando transborda, se joga do andar superior do shopping, né? Uma pessoa esclarecidíssima, era exemplo aí, né? É isso, é a doença da sociedade. Eu voltou. estava aqui pensando, olha, quando na nossa vida, aí, muito jovem, sabe? Aí no interior, filho de colega nosso, bem de vida, e o menino desaparece. Muitos desaparecem. E atualmente mais, hein? Em Florianópolis tem muitos casos. Por quê? Será que não estão tendo a atenção da família? É o computador? Porque hoje estão se isolando em cima de uma máquina, né? Estão me ouvindo? Sim. Voltou. Estamos ouvindo, professor. Me perdoe, eu apertei o botão errado, eu estou sem meu assessor aqui para esses assuntos. O senhor está sem a câmera. Tá, deixa eu botar a câmera aqui então. Opa, já saiu de novo. Não, o senhor tá conversando conosco aqui. Pode ligar Mas a a câmera. câmera... Deixa eu abrir aqui. Abriu. Aperta em cima dela que ela abre. Ali embaixo, na barra de tarefa, lá embaixo, onde tem... É só o senhor clicar em cima da câmera. Apareci, né? Apareceu. Eu estou agora no celular, eu Apareceu. estava no computador e o meu neto não está aqui para me ajudar, então eu vou ficar aqui no celular. Mas me perdoe, eu apertei um botão errado aqui, agora se eu for mexer ali, eu estou com medo de desconectar tudo, então eu vou ficar aqui. Dá para me enxergar? Tá bom. Dá. Dá. Estão me ouvindo, não? Ficou até mais gordinho. Tá, fiquei até mais gordinho, coisa boa, então. Tá, gente? Então, me perdoe, às vezes eu fico meio, assim, muito emocionado e empolgado, né, para falar, e às vezes eu atropelo. Mas não tem mais ninguém com mão levantada, agora você pode tocar outro assunto que você ia falar. Tá, eu queria falar também a respeito dessa questão do... Deixa eu pegar aqui o assunto que eu queria falar com vocês. É da questão da importância da escuta, né, da escuta nas nossas relações. Não sei se isso interessa ou se não interessa a gente querer conversar um pouquinho a respeito disso, da escutatória.
A questão do suicídio, primeiro, o suicídio é algo muito complexo e multifatorial. Quando a gente vai tratar desse assunto, eu preciso de tempo e especificamente abordar só sobre suicídio, fatores, coisas preventivas, protetivas. Ele é muito extenso, é muito longo. Então, eu queria aproveitar um pouco esse nosso tempo de bate-papo aqui e trazer um pouco da importância da escutatória, vamos falar assim, da importância da escuta entre nós, nas nossas relações. Nós, desde pequenos, somos incentivados a falar, e às vezes a gente é um pouco esquecido desse lado da escuta. Se a gente soubesse o que uma boa escuta faz em nossas vidas, nós escutaríamos mais uns aos outros. Mas escutar de verdade, sem crítica, sem julgamento, dando espaço para que o outro exponha com toda clareza, com o jeito que ele quer, com todas as suas dúvidas, com todas as suas dores, aquilo que lhe passa no mais íntimo do seu ser. Então, eu tenho um livro do Torralba, que ele fala muito da importância da escuta na vida, nas nossas vidas. Ele aborda desde a tenra infância até os idosos, da importância de se ouvir uma criança e da importância de se ouvir um idoso. Normalmente eu estou aqui como idoso, eu já passei, né, dos 80, nós, os idosos, às vezes, lá vem o vô de novo com aquela mesma história. Lá vem, aí o vô não fala mais, o vô fica silencioso. Mas o vô não fala não é porque ele não tem o que falar, é porque não tem quem o escute. É porque não tem alguém que tenha a paciência de dar um espaço para ele falar. E a falta da escuta mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas reações, sabe, com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Quando eu não consigo, primeiro, eu não consigo escutar a mim mesmo e não sou escutado por ninguém, aquilo vai criando um vazio. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu nem sei se alguém está passando por isso, mas vai criando um vazio. Eu já convivi com pessoas assim que você chegava e a pessoa falava assim: ah, que bom que você está me escutando. Meu filho não me escuta mais, sabe? A minha nora não me escuta mais. A minha mulher não tem mais paciência para me escutar. E assim vai quase que definhando. Eu não tenho como trocar. E a escuta faz toda a diferença em nossas vidas. Mas aquela escuta, eu gosto de dizer assim, uma escuta de verdade. Uma escuta sem crítica, sem julgamento, sabe? Uma escuta de acolhimento. Aquela escuta que você está falando e você começa a se sentir compreendido. Alguém levantou a mão? Parece não. A Anitta levantou a mão? Não? Então tá. Cadê quem a Márcia que está cuidando? Se houver o Salomão, não sei quem está cuidando aí, por favor, me interrompa. Pode deixar. Tá? Quando a gente quer realmente escutar um ou outro, a pedra angular, isso aí quem fala é esse Torralba, a pedra angular da boa escuta chama-se vontade de compreender. E para que haja essa vontade de compreender, eu preciso esvaziar-me, naquele momento que eu estou escutando alguém, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas verdades, das minhas crenças, para dar espaço para que o outro fale aquilo. Quem sabe a verdade dele junto com a minha, a gente encontra uma verdade verdadeira. Isso é exercício. Isso, sabe, as pessoas não têm mais paciência para escutar uns aos outros. Fala que eu estou te ouvindo, eu estou mexendo no computador, eu estou mexendo com isso. Eu estou te escutando? Não estou. Não é? Quando a gente fala de escuta, a gente fala muito assim... eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego aqui e falo, boa tarde. Aí daqui a pouco falo de novo, boa tarde. Boa tarde! Qual foi o conteúdo da minha fala? Não foi boa tarde? Mas qual foi o sentido? Se eu quero me tornar um bom ouvinte, eu não fico só no conteúdo, eu vou no sentido. E quando eu vou trabalhar o sentido, muitas outras coisas falam. O meu gestual está junto com a minha fala. O meu olhar fala muito. O meu tom de voz fala muito. O meu silêncio, como o meu silêncio fala. E a gente não tem, às vezes, paciência para parar e observar isso e criar
vínculos de verdade e que essa escuta seja amorosa, seja compreensiva, seja respeitosa e, acima de tudo, a gente encontrar alguém que tem uma escuta acolhedora, isso é algo que está em falta no mercado. Alguém que realmente te acolha naquilo que você está falando. Não precisa concordar, mas que você se sinta acolhido e compreendido naquilo que você está falando. Você levantou a mão? Eu queria... Por Tá. que os mais velhos hoje não são escutados e o pessoal não tem paciência contigo? Acha que, bom, já está me incomodando, eu vou tocar minha vida, você já está velho, fica no teu cantinho aí. E aí Você está ultrapassado. E aí tu fica meio isolado, e aí como te aposentou, tu vai te afastando das coisas, e aí tu sente, pô, eu acho que eu estou vencido. Será que eu paro? Eu, por exemplo, se eu parar, o médico já me disse, se tu sair da vida aí desse rolo todo, fluir para amanhã e outros, tu vai embora. Vai. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E eu sinto que, às vezes, eu era muito envolvido nas coisas, e aos poucos o pessoal vai ficando, e aí tu vai falar, os caras não te escutam. E por quê? Por que o velho está... Será que nós incomodamos muito e o jovem não está em mais paciência com a gente? É porque eles vivem na era da internet, e na internet tudo é ontem, né? Passa muito rápido. E eles vivem com impaciência, os jovens. Né? Eles não têm paciência para parar um pouquinho. É tudo teclado. Eles não conversam. Eu agora depois da pandemia, diminuiu, mas aqui a minha casa ficava cheia de netos e amigos dos netos, e jovens. E eu, às vezes, falava assim, agora vamos recolher o celular, né? Para a gente poder conversar um pouco, vocês conversarem entre eles. Porque eles chegavam aqui e ficavam teclando. Veja essa, mas teclado. Aí não para, não olha, sabe? Não tem um gesto do olhar. O olhar fala tanto, né, Raul? Meu filho O aqui me olhar tanto ajuda, meu acolhe filho. como reprime, né? É. Então, as pessoas não têm, normalmente, essa vida que nós estamos levando aí das internets da vida, da rapidez. Antigamente, a gente falava assim, quem anda devagar anda de Boeing. Hoje não tem. O Boeing hoje é um atraso. Hoje é tudo muito ligeiro. Né? Então, eles acham que o idoso não tem nada para acrescentar. Né? Eu estou falando porque eu sou bisavô, então, às vezes, meus netos chegam aqui e me perturbam. Né? Vô, para com isso, não sei o quê, né? Vai curtir tua vida. Então, a questão de parar um pouquinho, de pensar, de não tomar tudo como prato feito, de pensar um pouquinho, isso é um prato que faz falta no mercado hoje, de alguém que pensa, de alguém que escute. A escuta hoje é um gênero de primeira necessidade. As pessoas estão muito craques em teclar, mas escutar de verdade é algo que está faltando. Né? Então, quando a gente fala... Porque quando você fala, eu tenho o momento da emissão, tenho o momento da processamento e depois da resposta. Os índios antigos, antes deles serem aculturados, tinha lá a pena da fala e a pena da resposta. Não sei se já viram essas histórias, né, dos antigos. Então, hoje, as pessoas é tudo ligeiro, nem falou, já teclou, aliás, nem escreve mais a palavra inteira, é tudo pedacinhos, né, de palavras na internet, é tudo cortado. E a escuta é um gênero, hoje, eu considero de primeira necessidade. Alguém que se escuta... Escutar bonito. O que é escutar bonito? Começa por aí. O que é escutar bonito? É eu parar o que estou fazendo e dar atenção a você que está querendo falar comigo. Mas parar de verdade. Não é começar a conversar e começar a teclar. Fala que eu estou te ouvindo e estou teclando meu computador, estou teclando meu celular, ou estou mexendo num livro. Eu não estou te escutando de verdade. Tem 3 níveis de escuta. Quem trabalha com a questão da escuta é o nível passivo, é o nível superficial e o nível ativo e participativo. O passivo é o que mais tem hoje aí. As pessoas não estão nem aí para o que você está falando. Vai continuando. Esse dá uma raiva, esse dá um... Sabe, se eu pudesse pegar o gregomiro da pessoa e torcer, dá vontade de fazer isso. Né? Agora, essa escuta ativa e participativa, isso está muito em falta no mercado. Porque alguém que para e te dê toda a atenção
e procura realmente compreender o que você está transmitindo, de verdade, sem julgar e sem criticar. Isso é um artigo de primeiríssima necessidade aqui, no meu modo de ver, por tudo que eu faço aí na sociedade, é algo de primeira necessidade que está em falta. Não sei se vocês concordam, a gente aqui já andou um pouco na vida, mas é a falta de paciência, né? Fala que eu estou te escutando e continua teclando. Eu não estou te escutando. Eu estou te ouvindo. E escutar e ouvir, há uma diferença. O escutar, o ouvir, basta não ter defeito no meu aparelho auditivo. Eu ouço. Agora, o escutar é um ato de vontade. Eu tenho que parar, voltar a atenção e procurar compreender o que você está falando ou está passando. E esse ato de compreensão é um ato de humildade, é um ato de respeito, é um ato de profunda humanidade. E que nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje, isso está em falta. Alguém que te escute de verdade mesmo, assim, né? Eu acho que isso está em falta. A gente levantou a mão aqui, pô, desculpa, eu não prestei atenção. É verdade. Eu quero dizer assim, terminando. Meu filho, por exemplo, me ajuda, meu filho, preciso, me ajuda aqui, quero acessar o computador. Como é que eu faço isso? Me dá o beabá. Ele vai lá, aperta o botão, ele trabalha com computação. Pronto. 30 segundos e vai embora. E eu fiz ele não te ensinou, né? E o meu beabá, mentindo os passos. Nada disso. Eu tenho exemplo em casa. Não, eu também tenho. Quem é que está na ordem aí que levantou a mão? Tem que chamar ele de novo, né, Tocado? Hein? Daí outro não aprendeu, daí outro dia tem que chamar de novo. De novo, sim. De novo. Eu escuto isso. De novo, vô. De novo, vô. Já de novo. 10 vezes. Até que ele perde a paciência e diz, não faço mais. Não faço mais. Eu também escuto isso. Então, quem é que pediu a fala aí? Foi a dona Dilva, quem mais? Não, na verdade, não tem nenhuma mão levantada, não, Vilela. Não. Só para a sua orientação aí em termos de tempo, nós costumamos terminar às 4 horas, tá? Tá. Então, o senhor tem... Não, aí fica a critério de vocês. Eu gosto muito de falar a respeito da escuta, porque Opa, quase que eu caio aqui da minha cadeira. A escuta é um gênero de primeira necessidade, eu acho, hoje no mundo. O mundo está teclando muito, mas está escutando pouco. Não sei se vocês concordam com essa minha colocação. A gente tecla muito, mas escuta pouco. Sabe, o mundo está com muita falta de alguém que escute, mas escute de verdade, sabe? Aquela coisa assim, para o que eu estou fazendo e te dou atenção. E escutar não para responder. Sabe, uma falta que eu acho que está... escutar para compreender. Pois não, quem levantou? Fui eu, Valdeci. Tá. Mas o senhor concorda que a nossa situação hoje de teclar é uma indução que nos foi imposta pela própria criatura? Sim. Que agora está se rebelando contra os seus criadores? Eu acho que é uma coisa que não tem mais como fugir, porque a tecnologia está aí, nós não vamos fugir disso. Agora, ela não pode ser dominante. Ela facilita as nossas vidas, tanto é que nós estamos aqui conversando, cada um no seu canto, né? A tecnologia está aí, ela veio para nos ajudar. Agora, ela está tomando uma dimensão que ela está afetando as nossas relações pessoais. Eu acho que isso é que nós vamos ter cuidado. Eu acredito, sabe, que com o andar da carruagem isso vai acabar se ajustando, mas vai levar um tempo. E se nós não cuidarmos, a gente vai ser atropelado pela máquina. A inteligência artificial está aí, né? Ela faz coisas que a gente às vezes duvida, né? Hoje, aquele cidadão que não teve a ausculta e ele foi lá para os consultórios de psicologia, de parapsicologia, de psiquiatria, enfim, da ciência da mente, ele hoje está com o seu problema ali
de não ter mais quem o escuta e já está indo lá para a inteligência artificial, fazendo a sua consulta e se automedicando. E aí, talvez, elevando os níveis de suicídio. Então, quando eu dizia que a inversão de valores está fazendo a sociedade ficar doente, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude contra isso. Mas as potências estão trazendo para nós e nos impedindo no dia a dia, né, de nos manifestarmos. Porque hoje quem manda é a inteligência artificial. Se a inteligência artificial diz, vai todo mundo atrás. Antes era a televisão que dizia, né? Eu entendo que a sociedade, como um todo, a história da sociedade, ela é feita de ciclos, né? Eu acredito, eu não vou estar mais aqui, com certeza, que esse ciclo que nós estamos vivendo aí de tantas incertezas, de tantas desavenças, de tantas, sabe, de apontar dedos, eu acredito que mais um tempo aí na frente ela vai de novo se acomodar. Como se a gente for andar, todos nós aqui, acho que conhecem um pouco de história da humanidade, vai ver que chega num ponto que você vai ajustar. Eu não vou estar mais aqui. Eu tenho certeza que eu não vou estar mais aqui. Mas eu penso que as gerações futuras vão voltar um pouco para a questão da humanidade, da importância, por exemplo, de um olhar acolhedor, da importância do abraço, da importância do sorriso verdadeiro, da importância do caminhar ao léu sem menor preocupação se vai chover ou não vai chover, de viver, de conviver, sabe? Da importância da escuta, mas da escuta da gente poder dar aquela risada gostosa, porque eu escutou uma pilhéria, pilhéria é coisa de idosos, né? Nós somos um pouco já caminhados, mas escutou aquilo que me fez bem, que me fez sorrir, que me fez gritar, que me fez gargalhar. Eu acredito e não ficar só com os emojis da vida, né? Hoje você não ri mais, você bota uma carinha lá que sorridente. Então, eu acredito que a sociedade vai voltar um tempo, não sei quanto tempo ainda vai na frente, mas vai voltar para isso, né? Da escuta, sim, por escutar, da gente jogar. Como é que a gente fazia? Jogar um dominó e jogar a conversa fora, né? Isso tudo, acho que aos pouquinhos vai voltar. Não da forma como nós vivemos hoje, ou vivemos há alguns 10, 20 anos atrás, mas de alguma maneira precisa de voltar a ter empatia. Eu preciso sentir, sabe, por que o outro está deprimido, por que ele está tão alegre, e por que o sorriso dele me incomoda. Eu acho que isso está faltando no mercado. Eu acredito que isso é algo que, se a gente começar a cultivar um pouquinho, não esperar que caia do céu, que o governo faça isso, mas no meu pequeno mundo, eu posso começar a querer cultivar isso no meu ambiente familiar, no meu ambiente de escola, no meu ambiente aqui desse grupo que vocês têm, que eu acho muito genial. Já faz 20 anos, né? Vocês estão nessa luta, né? 20. Não é isso? Isso, 20 anos, né? isso. E quantas coisas boas vocês já trouxeram para Floripa, não é? E quanta coisa a gente poderia mudar se a gente se escutasse mais uns aos outros. E quanto mais, será que eu me escuto? Será que eu consigo olhar para dentro de mim e perceber, pô, cara, tu se acha, mas tu não é bem isso, né? A tua estampa tá bonita lá fora, mas como é que tá aqui dentro? Você, depois que apaga a tela, como é que você se sente? Você foi honesto quando estava falando, né? Eu acho que isso está em falta. E eu acho que isso depende de cada um de nós, sabe? O que está faltando para a gente cultivar um pouco mais como a gente tinha antigamente, o chamado bem-querer? As rodas de conversa, os jogos de dominó, para passar tempo, para ficar ali, para trocar. A gente está muito dependente dessa aparelhozinho aí que nós estamos usando agora aí. Se faltar ele, a gente fica... Eu vejo meus netos, né, e eles ficam tudo doido quando está sem o aparelho, aí que não curti essa, como é que... Não é possível. Eles ficam meio perdidos. E a gente está faltando com um pouco de calor humano. Isso aqui é um instrumento, é uma ferramenta, essa máquina que nós estamos usando aqui para nos comunicar. Mas o calor humano, o abraço, o sorriso, a escuta verdadeira,
Não aquela coisa das fala que eu estou te escutando, eu não estou nem aí para o que você está falando, mas parar e dar atenção ao que você está... E ficar agradecido porque você está sendo digno de uma confidência, né? A gente hoje tecla muito, mas escuta muito pouco. A gente cada vez mais olha menos um no olhar do outro. A gente está muito preso às convenções sociais, esquecemos que um abraço caloroso, um sorriso assim espontâneo, faz uma diferença na vida de qualquer um de nós. Eu acho que isso está em falta no mercado, não sei se vocês concordam, mas é uma percepção minha. Como nós temos aí uma faixa etária meio parecida aqui, muitos dos que estamos aqui... Não, tem as meninas aí, olha para a Márcia e olha para a Andréia aí, jovenzinhas. Então, eu queria trazer uma coisa assim, ó. Eu tenho aprendido muito esse negócio da comunicação. Comunicação não é o que eu falo, né? Correto? Comunicação é o que o outro compreende daquilo que eu falei. Se eu falo manteiga, você entendeu que era pedra, então eu não comuniquei nada. E comunicação é um ato de desprendimento, é um ato de humildade, é um ato, sabe, de saber que tudo que eu vou falar nem sempre será compreendido. Comunicação é um ato de profundo respeito pelo sentimento do outro, pela dor do outro, pela compreensão do outro. E eu não devo nunca usar a minha régua como, né, para saber se o cara está entendendo ou não. Eu tenho que ter a humildade de comunicar, é um ato de humildade. Eu tenho que falar de tal maneira que o outro compreenda, tal de maneira que o outro se sinta respeitado. E isso não é muito simples, não, esse exercício. Esse autor espanhol que eu falei aqui, do Torralba, ele fala muito disso. A gente, como é que... Sabe aquela escuta-colo? Eu acho que a escuta-colo está em falta no mercado. O que é a escuta-colo? É aquela escuta que a mamãe pega o neném que está chorando, vai falando baixinho, conversando, até que ela se aquieta, se acalma, porque ela sentiu alguma coisa sendo passada para ela com carinho, com amor, com desprendimento. E nós, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente não tem paciência nem para dar o alô. Quanto mais, a gente não dá mais, não fala mais telefone, a gente manda mensagens. A gente não escuta quase a voz do outro, a não ser aqui que nós estamos conversando. Mas normalmente é tudo mensagem, não é? Eu sei que nós estamos aqui numa faixa etária que a gente ainda se escuta, mas a juventude hoje é a juventude da teclagem. Tecla, 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 tecla. E emoji, emoji, emoji. E sorrisinho. Aí bota um sorrisinho e você vai pensar que a pessoa está alegre e lá por dentro ela está toda ruim, né? Aí aparece o suicídio, aparece, sabe, a depressão, aparece tanta coisa por falta do diálogo, por falta da escuta. Daquela escuta amorosa, daquela escuta sem dedo apontado, daquela escuta que você percebe que eu estou contigo, você está comigo. Eu não vou resolver teu problema, mas estou te escutando. Quem sabe você falando comigo, que não sei nada disso que você está falando, mas junto dá uma luz. Só o fato de você ser escutado, de repente, acha uma luz, porque encontrou alguém que te escutou e não disse que eu era louco por estar pensando dessa maneira ou daquela outra. Eu acho que falta, é uma mercadoria que está muito em falta no mundo, a chamada escuta. Escuta não passiva, uma escuta ativa e participativa. Não é daquele tipo, fala, aperta o botão 5, né? Se você quer falar disso, aperta o botão 2. Não, olho no olho, abraço, sorriso, cara feia, né? Faz parte de nós. Isso tudo está envolvido na boa escuta. E escutar não quer dizer concordar. Escutar quer dizer que eu possa compreender o outro. Eu embora compreenda tudo que você falou, mas não concordo em nenhuma linha com o que você pensa, né? Se eu sou budista e você é católica, dando um exemplo assim, que não é nem muito legal falar disso, porque pode dar problema, polêmica, mas se você é católico, eu te respeito, e eu sou budista, eu não vou concordar contigo, mas vou acolher o que você pensa diferente de mim. E que a tua verdade, talvez junto com a minha verdade, a gente caminhando junto, pode ser que encontre uma verdade verdadeira que satisfaça nós dois, ou não. E a gente continue irmanados.
respeitar o ponto de vista do outro é algo que também está faltando muito. Se você concorda comigo, tudo bem. Se você não concorda, você é meu inimigo. Está muito radical, né? Sei. Não sei se esse papo está enchendo a paciência aí. Eu acho que... Quer ver uma coisa que eu acho que é importante? Se eu quero escutar o outro de verdade, o meu eu, eu não tenho que colocar ele meio de lado, meio da periferia, para ser preenchido por tudo que o outro está me trazendo e ficar pensando, refletindo dentro da história que o outro está me contando, e não, a gente não costuma muito nessas nossas conversas aí, se eu fosse você, faria assim. Mas eu não sou você. Eu não tive a educação que você teve, eu não tenho os seus sentimentos, eu não sei da sua dor. Quem sabe, junto com você, talvez eu encontre a solução. Mas se eu fosse você, eu já estou desmerecendo a tua fala, em primeiro lugar. Né? Porque se eu fosse você, é sinal que aquilo que você está falando não é tão importante. E ter paciência para escutar é algo que também está faltando no mercado. Não está? A gente não tem mais paciência para escutar um outro. Aliás, eu não estou tendo nem... Tem pessoas que não têm paciência nem para escutar a si próprio. Né? Ele não consegue ficar sozinho com ela, um pouquinho de silêncio. Logo tem que botar uma música, botar não sei o quê, porque o silêncio incomoda. Eu não consigo ficar comigo mesmo um pouquinho que seja. Não sei se esse papo está para lá de Marrakech, como diriam os antigos, nós somos todos A dona jovenzinhos, Dilma então... levantou a mão. Quem que levantou? A Dilma? Não, agora eu sou obrigada a pedir desculpas, mas eu tenho que me ausentar, já estou um pouco Mas daí atrasada. também já vai terminar, dona Dilma, porque o Não, tá horário bom, já acabou. mas de qualquer maneira, né, eu quero agradecer muito, assim, a presença do seu Vilela, que tomou do seu tempo, nos ouviu também, e eu acho que ele trouxe informações bem importantes, que a gente não tem ideia, né, do que se passa nesse mundo todo em relação a essa questão do suicídio, né? É isso, não, mas eu vou ficar, se vai estar encerrando, então eu fico até o final, sim. Mas muito obrigada, Então, seu Vilela. tem um tempinho aqui para o senhor fazer o encerramento aí, seu Vilela. Pois é, então eu queria, para encerrar da minha parte, né? É. Eu queria, em nome do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que existe no Brasil há 63 anos, vai fazer 63 anos, agradecer essa oportunidade de a gente trazer um pouquinho da nossa filosofia de vida, da importância das escutas em nossos dias, de trocar um pouquinho com vocês, de falar que se você está precisando desabafar e não está encontrando com alguém, não está se sentindo à vontade, liga no 188, que é um telefone gracioso, atende às 24 horas do dia, todos os dias do ano, seja Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, que do outro lado da linha vai encontrar uma pessoa que, pelo menos na minha consciência, foi preparada e capacitada para conversar e escutar dentro daquilo que você está querendo conversar. Agradeço essa oportunidade, agradeço de coração essa oportunidade que o CVV teve, eu estou aqui representando o CVV, de trazer um pouquinho da nossa filosofia, da importância da escuta nas nossas relações. Se a gente soubesse o que uma escuta pode fazer nas nossas vidas, dar uma conversa, a gente conversaria mais, a gente escutaria mais um ao outro e diminuiria muito os julgamentos e as críticas. A gente se abraçaria mais, a gente olharia mais um para o outro, mas com um olhar de afeto, com um olhar de acolhimento e não um olhar de crítica, de repulsa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.